Escritor brasileiro ganha destaque como grande vencedor de premiação internacional de literatura. Governo dos Estados Unidos anuncia que vai estender green cards que estão prestes a expirar. Imigrantes indocumentados. Tratamento humanizado é adotado pelos policiais na fronteira com o México. No Dia Mundial dos Animais, pesquisa mostra que cães podem detectar cheiro de estresse nos donos e ajudá-los a melhorar. E hoje tem show de bola. Você vai conhecer o talento de um brasileirinho de 12 anos nos gramados dos Estados Unidos. Eu quero jogar na Europa, jogar no Real Madrid. Olá, muito boa noite. Boa noite. Hoje a gente começa o jornal com a história de um brasileiro de sucesso. A gente está falando de um carioca chamado Vitor Melo, que escreveu um livro e venceu um dos mais importantes concursos internacionais. Ele venceu o Latino Book Awards. Esse brasileiro conquistou o prêmio de melhor livro de ficção. E olha, esse talento literário tem apenas 34 anos. A Eloá Orazen foi atrás dessa história e conversou com o escritor. Olha só. Quem escreve a própria história está destinado a viver e compartilhar muitos finais felizes. Você pensa logo mal de que não tem casa para onde voltar. Vitor Camargo de Melo que o diga. O brasileiro de 34 anos foi o grande vencedor da edição 2022 da International Latino Book Awards, uma premiação que acontece desde 1997 para prestigiar autores latinos. Publicações em inglês, espanhol ou português entram na disputa, que já premiou grandes nomes como Gabriel Garcia Marques e Pablo Neruda. É engraçado porque o prêmio tem essa coisa de... As principais categorias do prêmio estão voltadas para as publicações em inglês e em espanhol, porque o prêmio é voltado, claro, para o mercado norte-americano e para a publicação independente norte-americana, né, o estadunidense. Mas eu acho super cuidadoso da parte deles essa coisa de ter um espaço ali para os livros publicados originalmente em português. É um olhar até carinhoso, assim, né? Porque a gente sabe que o próprio Brasil tem uma certa narrativa de distanciamento da cultura hispanohablante, né? Campeão na categoria ficção, Vitor é o autor do livro Embaixo das Unhas, que conta a história de trabalhadores de norte a sul do Brasil submetidos a situações análogas à escravidão. Embora este seja o terceiro livro assinado pelo escritor, trata-se de seu primeiro romance. O sucesso na estreia desta categoria talvez tenha a ver com a familiaridade de Vitor com o tema. O livro ele é resultado de uma maturidade, e aí eu acho que é uma confluência, na verdade, porque tem uma maturidade de autor, né, uma maturidade literária, o fato de ser o terceiro livro. Os outros dois livros eram livros de contos. Então, apesar de ser a primeira vez que eu me propus a essa tarefa mais difícil e de uma coisa de mais fôlego, que é escrever um romance, eu também não era um autor de primeira viagem nesse sentido, eu já tinha alguma trajetória escrevendo, e aí eu acho que eu acertei em escolher tratar de um tema que eu conheço bem, que é um tema de pesquisa, que é um tema que está na família por causa da trajetória de trabalho do meu pai. Então, eu acho que aconteceu uma certa confluência aí. Tem uma maturidade de autor e tem uma familiaridade com o tema que acabou colaborando. Antes de ser o grande vencedor do Latino Book Awards aqui na Califórnia, o romance Embaixo das Unhas, de Vitor Camargo de Melo, foi também finalista do Prêmio Kindle de Literatura, outro concurso de grande relevância no setor. Apesar da chuva de elogios e prêmios, Vitor mantém a cabeça no lugar e os dois pés bem no chão. Eu não sei se muda alguma coisa, mas talvez abra algumas portas, né? Uma coisa que é bastante complicada assim, para o cenário literário no Brasil é que a gente tem um país que ainda lê menos do que poderia, sobretudo autores brasileiros contemporâneos. Não é que o país não leia absolutamente, tem a gente até que tem essa posição, não é a minha posição, eu acho que é um país que o país lê sim, mas os autores brasileiros contemporâneos de fato têm uma circulação pequena entre os leitores no Brasil. E abrir essas portas, é claro que pode ser uma vantagem, né? Tanto para a comunidade de brasileiros no exterior, que é grande, quanto para possíveis
edições traduzidas, né? Mais do que abrir portas para si e outros autores brasileiros, Vitor quer mesmo escancarar as portas de um diálogo urgente sobre a realidade de muitos trabalhadores locais. Sucesso, para o Vitor, não é ganhar prêmios literários nem vender mais livros, mas jogar luz para um tema que lhe é caro e que custa, literalmente, muitas vidas. A gente está vivendo uma realidade no Brasil muito dura, e já não é de hoje assim que a gente vem testemunhando um projeto de desconstrução de direitos na área do trabalho no Brasil. A gente tem uma população que está sofrendo muito, não só com desemprego, como com situações de trabalho precário. Tem todo um contexto social no Brasil, e que várias regiões do mundo participam disso também no atual momento, que está lidando com situações muito duras e situações muito complicadas no que diz respeito à garantia de direitos, a respeito às pessoas, a respeito aos trabalhadores, às classes mais baixas, às classes rurais. Então, é claro que eu tenho sim esperança de que o livro possa contribuir de alguma maneira eu não vou ser ingênuo para dizer que é a solução desses problemas, mas que pelo menos ajude a manter esses problemas na pauta, a manter esses problemas iluminados no sentido de que a gente esteja olhando para eles com a atenção devida, com o cuidado devido. Que demais, hein? Adorei essa história, estou curiosíssima para ler esse livro, adoro ler, então quando eu chegar em casa já vou pegar meu Kindle, vou baixar para poder ler e depois eu conto para vocês aqui. Conta tudo, depois eu leio e conto também. Que legal, bom. Mais ainda ter um brasileiro, né? Esse sucesso e reconhecimento internacional, né? Isso aí, viva a cultura e viva a leitura e a educação. Bom, agora atenção brasileiras imigrantes que estão morando em New Jersey. Uma escola profissional está oferecendo cursos gratuitos para mulheres que estão fora do mercado de trabalho ou nos chamados subempregos. A ideia é preparar essas mulheres para novas oportunidades em cargos administrativos de nível básico. Olha, as aulas estão sendo oferecidas pela instituição Projeto Autossuficiência e vão começar dia 11 de outubro. Serão 16 semanas gratuitas de curso com treinamento intenso em sala de aula. Quem estiver interessado, basta ligar para o número que você vê agora aí na sua tela. O número é 973940350 ou no site Project Self-Sufficiency. E olha, no próximo bloco a gente fala do Green Card, é que o governo norte-americano anunciou que os documentos de residência permanente que estão prestes a expirar serão estendidos. E direto de New York tem reportagem especial sobre uma invasão nada agradável na cidade. Os ratos que estão se tornando uma praga difícil de controlar. A gente já volta. Américas no Ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e para dar uma boa notícia para os imigrantes que vivem aqui e possuem o Green Card, o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos estendeu a validade do documento de residência permanente. Pois é, o Green Card vai ser renovado de forma automática por 24 meses. Mas atenção, isso só vai valer para quem preencheu o formulário I-90 pedindo a renovação do documento que estava vencido. Cada pessoa vai receber um aviso por correio de status continuado e esse papel deve ser apresentado junto com o Green Card vencido cada vez que for solicitado. Mas esse sistema será temporário. O Departamento de Imigração disse que vai renovar o status dessas pessoas e enviar o documento novo de residência permanente assim que os processos acumulados aliviarem no Departamento de Imigração. E olha, ainda falando de imigrantes, por causa do alto número de pessoas tentando entrar nos Estados Unidos pelo México, os agentes de fronteira tiveram que criar aí alternativas inteligentes para lidar com a crise humanitária. Pois é, a patrulha americana, que fica ali no Texas, criou tendas improvisadas ao lado do muro mesmo para receber esses imigrantes que buscam asilo. A ideia é agilizar os processos e o tratamento dado aos imigrantes. Essas são as tendas temporárias criadas pelos próprios policiais de fronteira. Assim que os imigrantes são detidos atravessando o muro que separa o México dos Estados Unidos, eles são levados para essa base improvisada.
A chefe da patrulha, Glória Chaves, explica que a ideia é ser mais eficiente no processamento dos imigrantes, evitar que fiquem esperando horas no sol ou até que sejam maltratados, além de se expor a perigos. Antes da existência dessas tendas, a policial-chefe explica que os imigrantes, homens, mulheres e crianças, se acumulavam debaixo de uma ponte por onde passa um trem, um risco constante para essas pessoas. Diariamente, esses postos improvisados estão atendendo uma média de 1.500 pessoas. Os espaços possuem atendimento médico e ar-condicionado para os imigrantes. Glória Chaves explica que essas tendas agilizam o processamento dos dados, verificam os antecedentes criminais e aceleram a ida dos imigrantes para o destino final, longe da fronteira. Queremos saber quem é e o que está entrando neste país. Vamos registrar esse indivíduo, obter seus dados biográficos, suas fotos e as impressões digitais e colocar tudo em sistemas nacionais. Assim, vamos poder rastrear esses indivíduos para sempre. Para muitos imigrantes, esse é o começo de uma nova jornada nos Estados Unidos. Eles serão avaliados se podem ou não ficar no país. Mas enquanto isso não acontece, muitos fazem como esta família flagrada atrás da policial-chefe. Eles se abraçam e choram comemorando o fim do drama que passaram na longa e perigosa viagem no deserto. Agora a gente fala de ratos e New York. Não é novidade que a Big Apple enfrenta uma infestação de ratos há anos. Pois é, só que agora o problema piorou. Além de invadir ruas, comércios e metrôs, eles estão atacando os carros e corroendo peças e cabos de motor. A Carolina Camargo conta toda essa história pra gente. A Big Apple tem passado por sua pior infestação de ratos desde 2010, primeiro ano em que os registros de roedores se tornaram públicos na cidade. De janeiro a abril, os nova-iorquinos fizeram 7.400 reclamações relacionadas aos ratos. Uma das explicações seria o aumento do desperdício de comida nos espaços externos dos restaurantes, que foram montados nas calçadas e nas ruas da cidade por causa da pandemia. Com o maior número de ratos na cidade, os moradores estão tendo de lidar com um novo problema: a presença dos roedores dentro dos carros, causando danos à parte mecânica. Em geral, os animais se escondem dentro do capô, próximo ao motor, para se manterem aquecidos e ainda encontram espaço para guardar restos de comida. Só que, além dos alimentos, eles acabam roendo fios e peças importantes para o funcionamento dos veículos. Os registros de carros novos aumentaram 19% na cidade e, quanto mais carros, mais oportunidade para os roedores. E no próximo bloco tem reportagem especial sobre o aumento do número de cyberataques às instituições de ensino aqui nos Estados Unidos e em todo o mundo também. A gente também te mostra os detalhes de uma pesquisa que revelou como os cães podem detectar estresse nos humanos e ajudá-los a se sentir melhor. A gente volta em alguns instantes. Já voltamos e para falar das escolas que estão cada vez mais na mira dos cyberataques, os bandidos que cometem crimes online. No mundo todo houve um aumento de 44% de ataques a computadores em instituições de ensino. A Cone Rocha traz os detalhes. Segundo experts em segurança na internet, a volta ao ensino presencial depois de 2 anos de pandemia não significa o fim do acesso digital. Pelo contrário, a internet continua fazendo parte do sistema de ensino em todo o país e, por isso, continua sendo um prato cheio para os hackers. Os programas que estão em maior risco de ataques são as plataformas que registram, por exemplo, as notas escolares, os deveres da escola e até os pagamentos das mensalidades online. Os hackers conseguem invadir os computadores e chegar aos usuários através de falhas de segurança. Eles instalam diferentes vírus que são acionados sem que as pessoas percebam. Os ladrões cibernéticos roubam dados e informações pessoais, como contas de banco, social security, endereços e outros. A preocupação com a segurança cibernética está cada vez maior no mundo escolar. Estima-se que acontecem 2.200 ataques online por dia nos Estados Unidos e a maioria em escolas e pequenas empresas que são mais vulneráveis.
Bom, agora a gente fala de cachorros. É que um estudo mostrou que esses animais podem sentir o estresse dos humanos através do olfato. Essas novas evidências científicas lançam ainda mais luz sobre as impressionantes habilidades desses animais que são conhecidos como os melhores amigos do homem. Pesquisas anteriores já haviam comprovado o poder dos cães em farejar felicidade, excitação ou medo nos humanos. Agora, uma nova pesquisa mostrou que os cachorros podem sentir a diferença entre os odores dos humanos quando estão estressados ou calmos. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores coletaram amostras de respiração e suor dos voluntários enquanto eram testados com perguntas e respostas, avaliando assim seus níveis de estresse, frequência cardíaca e pressão arterial. Depois, essas amostras foram colocadas em teste para que os cães farejassem e os animais conseguiram detectar as amostras corretas em 93,8% dos casos. Os cães têm 220 milhões de receptores olfativos em comparação com os 50 milhões dos humanos, o que torna os caninos extremamente eficazes na diferenciação e identificação dos odores. O estudo foi publicado na revista PLOS ONE e, além das descobertas, os pesquisadores dizem que os cachorros são capazes de mudar o comportamento na intenção de ajudar os tutores a se sentirem melhor. Muito tem se falado sobre a questão dos animais em relação ao estresse, mas de fato o animal ele cheira hormônio, ele vai através do instinto hormonal e nem sempre a pessoa vai produzir esse hormônio. Quando você sente algum sintoma como insônia, como um desgaste físico, um choro fácil, uma mudança latente de humor, que é aquela coisa de ficar um pouco mais bravo, um pouco mais fulminante, algo que mude o seu dia a dia, o essencial é sempre a busca pelo profissional de saúde. Ele sim, o profissional de saúde mental em específico, vai saber como te lidar e vai também orientar da forma correta. Ai, que incrível, né, gente? Olha, legal demais essas pesquisas aí, mas também é importante procurar ajuda de profissionais médicos caso sintam sintomas persistentes aí de estresse, como falou o especialista, né, Evelyn? Exatamente, Ruth. E, bom, aproveitando o gancho dessa reportagem, vamos seguir falando de animais? É que hoje, 4 de outubro, é o Dia Mundial deles. E aqui nos Estados Unidos, o mês de outubro também é conhecido por ser o mês nacional do bem-estar pet. A ideia com esse mês comemorativo dos animais é promover a importância da saúde deles durante todo o ano, reforçando, por exemplo, o quanto é essencial levar os bichinhos no veterinário pelo menos uma vez ao ano. Então fica aqui o nosso lembrete de manter em dia os check-ups e vacinas dos animais de estimação para que eles tenham uma vida o mais longa e feliz possível. Além disso, o dia de hoje quer aumentar o apoio das pessoas às causas animais. Por isso, façam o que estiver ao seu alcance. Uma boa dica, por exemplo, é ajudar os abrigos de resgate da sua comunidade. Hoje, para celebrar o Dia Mundial dos Animais, aconteceram muitas ações ao redor do mundo com a intenção de aumentar a educação e a conscientização dos humanos sobre a vida e preservação dos bichos. Essa data é celebrada desde 1925 e o movimento em torno da causa tem crescido conforme o aquecimento global aumenta, colocando em risco espécies inteiras. Então, é importante passar essa mensagem de preservação e cuidado adiante, né, Ruth? Sim, claro, demais. Olha, passem essa mensagem adiante, vamos agir para cuidar melhor aí dos animais. Não esqueçam, pensem nisso. Bom, e depois do intervalo tem mais Américas no Ar com reportagem especial sobre um brasileirinho que anda fazendo o maior sucesso com a bola nos pés. Ele mora em Orlando, na Flórida, e seu talento no futebol anda chamando a atenção de times aqui nos Estados Unidos. Fica com a gente que já a gente dá os detalhes dessa história. Américas no Ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Já voltamos e olha só essa história. Um robô bateu o recorde mundial de velocidade em 100 metros. Essa máquina foi desenvolvida no Oregon e as imagens dela numa suposta alta velocidade, claro, viralizaram na internet. Agora você vai entender o porquê. Olha só.
Esta é Cassie, o robô bípede que só tem pernas. A máquina foi feita pelo Departamento de Engenharia da Universidade Estadual do Oregon. O robô correu 100 metros em 24 segundos. Pode parecer vagaroso para um ser humano comum ou até para o maior corredor do mundo, Usain Bolt, que faz a mesma façanha em 9 segundos. Mas para uma máquina é um recorde. Cassie foi desenhada para imitar as pernas de um avestruz e servir como base de estudos no processo de locomoção. Ela não tem câmeras nem sensores, segue apenas o comando dos engenheiros. Façanha realizada, hora de Cassie voltar ao laboratório para novos estudos e aperfeiçoamento da velocidade. Curiosa essa notícia aí, né, Evelyn? Olha que é só o começo, hein? Tá correndo 24 segundos, ok, é um recorde para os robôs, não é para os seres humanos, mas você já pensou o próximo passo disso? É sempre muito estranho, né? Pelo menos para mim, assim, eu acho estranho ver a evolução das máquinas, porque a gente, né, tem muito filme de ficção científica na cabeça, a gente sempre fica imaginando que vai se transformar em tudo uma grande tragédia daqui a um tempo. Espero que não chegue nesse nível. Bom, a gente tá vendo na realidade, né? Tá caminhando, começa assim, já pensou? Deixa pra lá. Bom, vamos dar uma olhada como é que tá o clima então aqui nos Estados Unidos? Vamos dar uma olhada então? Olha, Boston, tempo encoberto, chuva aí, mínima de 51, chuva também em Nova York, tempo ruim também em Washington, mínima de 52, máxima de 66, tempo encoberto em Miami, sol em Orlando, máxima de 84 graus Fahrenheit. Dallas, sol forte, Houston também sol forte, máxima de 87, mínima de 64, Evelyn. Agora a gente chega em Seattle, lá em Washington, com tempo encoberto, o sol aparece entre nuvens e a máxima não passa de 69. Já na Califórnia, São Francisco com bastante sol, Los Angeles também, onde a máxima chega a 82, e em Las Vegas, máxima de 92, mínima de 66, bastante sol brilhando ao longo de todo o dia. Bom, e para encerrar o jornal com a bola toda, a gente vai agora contar a história de um brasileirinho que vem se destacando e muito nos gramados em Orlando, na Flórida, a ponto de atrair os olhos de grandes times de futebol. Pois é, olha, ele só tem 12 anos, mas bate um bolão e faz dribles igual a gente grande. É um orgulho aí para os pais e para nossa comunidade também. A Carla Marinho conversou com esse craque mirim. Com o controle do videogame na mão, Guilherme Melo é como a maioria das crianças de 12 anos. É fera no gramado virtual. Na parede do quarto, os ídolos do futebol mundial estão ali, como forma de inspiração. Eu já conheci o Gareth Bale lá no estádio do Real Madrid, porque eu fui assistir um jogo lá, né? E, tipo assim, no primeiro negócio, já começou o jogo, já recebeu a bola, já driblou e fez o gol já. E você? Eu, tipo assim, comecei a gritar já lá, com toda a emoção, né? Porque já foi um golaço. Mas são as medalhas que revelam que, mesmo com pouca idade, Guilherme tem bastante história para contar. E na casa da família Melo, futebol é o principal assunto. É tema até na hora do café da manhã de sábado. Mas meu pai também puxa, viu? Sem moleza. Eu acho que ele puxa até mais, né? Uma cobra. Muito, né? Sim, pega no pé, né? É que no dia de folga, o pai Alexandre assume o posto de treinador. Gui, desde pequeno, né, desde os 5 anos, ele sempre demonstrou interesse pelo futebol, né? Ele sempre tinha uma facilidade para jogar, para brincar. Mas aí eu tive que vir para os Estados Unidos, e ele acabou vindo, a gente começou a procurar um time aqui. Foi quando ele acabou treinando no Barcelona, né, 2 anos. E aí, assim, foi intensificando. Você percebeu que ele estava fluindo bem, conseguindo ter um bom desenvolvimento, uma habilidade acima da média. Então ali eu percebi que, olha, ele tem um jeito para coisa. A gente precisa desenvolver isso, né? E é com a bola no pé que o Gui revela que é um verdadeiro craque dos gramados. Os dribles de gente grande e o bom desempenho nos campeonatos dentro de casa, nos Estados Unidos e até internacionais, como a Copa Mundial do Barça Academy em Barcelona, colocaram o Guilherme nos holofotes da principal liga profissional da Federação de Futebol dos Estados Unidos. Aos 12 anos, o Guilherme já conquistou uma vaga na Liga Americana Jovem de Soccer e se prepara para a nova etapa pré-profissional da carreira. E surgiu esse ano o convite para ele jogar MLS Next, né, pelo Orlando City. Então isso acabou que conciliando, agora é algo mais, está indo mais para o lado profissional, né? São jogos quase todos os fins de semana, ou daqui para frente todos os fins de semana, muita viagem. Então assim, toda a família tem que se dedicar para isso, porque senão o objetivo não é alcançado, né? Desde que começou a competir, foram 100 jogos com 110 gols, 35 assistências e diversos títulos
como Orlando City Cup, Weston Cup. Só na temporada 2021-2022, o Guilherme também fez mais gols que o número de jogos. O atacante entrou em campo em 59 jogos e fez a rede balançar 69 vezes. Em abril de 2022, jogou a Copa do Mundo da Academia do Barça em Barcelona e em junho participou do High Performance Camp Experience do Real Madrid em Madrid. A bagagem é de gente grande, mas isso não faz o menino tirar os pés do chão, ou melhor, da bola. O Guilherme sabe que ainda tem muita bola para rolar em campo até alcançar o principal objetivo. Eu quero jogar na Europa e jogar no Real Madrid. E a camisa verde e amarela passa também nessa estratégia do futuro, defender o Brasil? Sim, passa sim, porque, né, ver o Pelé jogar que eu não vi, mas eu vi o Neymar, né? E o Neymar até agora não tem Copa, mas vamos ver se eu vou ganhar uma, né? Entendeu? Lá no futuro. Tá trabalhando para isso? Sim, treinando todo dia com muita força, muita disciplina. Além de bom de bola, o Guilherme também é bom de notas e foi até destaque na escola. Tem que caminhar junto, educação e escola, para o futuro dele, né? Para a formação dele profissional, pessoal, porque o esporte pode se tornar uma oportunidade de uma universidade para ele, enfim, pode se ter uma outra situação e aí a escola tem que estar bem também. Né? Ele garante que não sente pressão para conciliar a rotina com os treinos puxados, simplesmente porque futebol é a sua paixão. Porque, pelo amor de Deus, futebol é uma coisa que desde pequeno, entendeu? Já pegou meu coração. Na hora que eu toquei na minha primeira vez na bola, já sabia que ali tinha futuro, entendeu? Meu pai também sabia disso. E o craque brasileirinho que está fazendo história nos gramados americanos tem um recado para ele mesmo no futuro, quando enfim se tornar um ídolo do futebol mundial. Lembra de onde você começou e aonde você está, mas como que você chegou lá. E seu pai e sua mãe te ajudaram muito, eu agradeço muito a eles também. Valeu, filhão! Vamos passar! Que maravilha essa matéria aí, que sucesso, né, Evelyn? Olha, a gente tá aí na torcida para esse brasileirinho aí, né? Adorei as mensagens do Gui e ele com a bola no pé, olha... Sucesso total. Daqui a pouco a gente vai ver aí contratações futuras. Tenho certeza que a gente vai dar essa notícia daqui a pouco. Não tenho dúvidas também. Bom, Jornal Américas no Ar termina aqui então. A gente espera vocês amanhã às 7h30 da noite. Vocês já sabem que a gente chega sempre depois do Cidade Alerta. Agora vocês ficam com mais um episódio da 4ª temporada da série Reis. Boa noite, gente. Boa noite.